Olá, pessoal. Bom dia para vocês que estão aqui, que são meus seguidores do canal, que fala sobre que religião nenhuma vem de Deus. Então, estou fazendo aqui esse meu vidinho diferente, tomar um café. Bora tomar um café? E falar para vocês algo muito importante. Falando sobre religiosidade. As pessoas querem tanto, fazem tanto de uma religião como se fosse verdade, que elas querem viver para aquilo, para isso. E hoje eu estou falando para vocês de algo que em muitos locais, em muitas localidades, as pessoas hoje querem o quê? Elas estão fazendo da mentira a verdade. São pessoas que estão distante de Deus, são pessoas que já ouviram por aqueles que já conheceram a verdade do Senhor, que isso não vem de Deus, que isso não é de Deus, que as pessoas que fazem isso não estão se aproximando a Deus, mas elas continuam sem dar ouvido à voz de Deus, que é a palavra dele. Então, gente, hoje, estou falando de hoje, postando esse vídeo no dia de hoje. Hoje, em várias localidades de uma religiosidade paganista, o que significa pagão? São pessoas, costumes que não está escrito na Bíblia, que as pessoas fazem e seguem como se fosse verdade. E Jesus, ele deixou escrito que nenhuma verdade provém da mentira. Ou seja, não existe, não tem como o falso se misturar com o verdadeiro, porque sempre vai ser verdadeiro a palavra de Deus que está escrita. Se a gente quer ensinar, passar para outras pessoas uma doutrina que a gente aprendeu, que foi costume de outras pessoas que vieram lá não sei de onde, mas não analisamos na palavra. Está escrito isso aqui? Não está. E aí, como é? Porque eu vou seguir isso se não está escrito? Porque o que é verdadeiro é o que está escrito e é o que vai se cumprir. Então, dias de hoje, para uma dessas religiões, onde eu me fazia parte, hoje se costuma um tal de padroeiro. Padroeiro, e vamos ser francos aqui, vamos falar abertamente aqui, porque esse canal é para isso, para falar sobre que religião nenhuma vem de Deus, porque Deus, ele não deixou religião, ele deixou a palavra dele para ser vivida, para ser praticada, para se praticar, pôr em prática o que está escrito. E não costumes de homem tradicionais, popular, porque isso não adianta nada, porque Deus não é brincadeira. Então, hoje se costuma-se, na Igreja Católica, uma tradição paganista, onde as pessoas hoje dizem que é o dia santo, um dia que eles colocam sobre cada comunidade um padroeiro. Minha gente, veja como o mal, ele tem se alastrado na vida das pessoas. E essas pessoas, o que me faz ficar absurdo, indignada, é porque são pessoas, eu vejo pessoas que eu convivi desde a minha infância, ensinando doutrina que outros vieram ensinar, não está na palavra de Deus. Hoje eu conheço a palavra de Deus e eu sei o que eles fazem, está tudo ao contrário de Deus. E são pessoas que quando a gente fala a verdade, tem ódio da gente, tem raiva da gente, de que a gente é doido, fica falando o mesmo mundo de coisa. Porque não conhecem a verdade, estão no mundo do engano, da ilusão e querem que ali se torne verdade. Então, quer dizer, hoje sendo esse dia, que eles dizem que é dia de São Sebastião, que nem na palavra de Deus, nem em Bíblia nenhuma sagrada, não existe esse nome de Santo de Sebastião, coisa nenhuma. Invenção das pessoas, invenção dos líderes lá de Roma, que foi de lá que partiu o decreto para desprezar e rejeitar Jesus. E as pessoas do catolicismo, as pessoas de outras denominações religiosas, seja lá o que for, não
serve a Deus pela palavra, porque eles colocam na vida deles algo que é mentiroso. E Jesus, ele diz que tudo aquilo que vem da mentira vem do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. E Jesus, ele deixou bem claro que só nele existe verdade. Ou seja, o que Jesus deixou escrito é verdade. E as pessoas estão passando por cima da verdade. E estão deixando Jesus de lado, rejeitando Jesus. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, não tem esse negócio de padroeiro, porque Jesus não deixou escrito isso. Jesus, quando foi levantado ao céu, antes dele subir a Deus, que ele foi ressuscitado, de entre aqueles que morreram, ele foi o único que reviveu, porque Deus, o Pai dele, reviveu ele. Ele deixou um legado para os discípulos, para ensinar para gerações futuras, até chegar à nossa geração. E ali os discípulos continuaram o decreto de Jesus, ensinar as pessoas a se chegar a Deus através de Jesus. Não existia esse negócio de nome de Padre Cício, que ele não é padrinho de ninguém. Não existe Frei Damião. Não existe Santa Terezinha, porque tudo isso é tradicionalismo de pessoas que deixaram a Bíblia de lado para fazer o que eles queriam. Vocês, para ter um exemplo, vocês sabem como é que Satanás age na vida das pessoas? Na mente. É por isso que se diz aquele ditado, mente vazia é a oficina do diabo, e é isso. As pessoas que não têm a mentalidade de Cristo têm a mentalidade de Satanás, porque só pensa como ele, só age como ele. No engano, na mentira, porque é dele mesmo essas coisas. E ele não quer que as pessoas se cheguem a uma única fé verdadeira que é Jesus, porque ele sabe que se as pessoas chegarem a esse conhecimento, de dentro do coração dela, convicção, não é ir por causa de outro, se vir por causa de outro, não, é dentro do coração. Se elas não chegarem a essa realidade de verdade, e elas entenderem isso, ele sabe que se elas entenderem isso, elas vão ser libertas dessa maldição do engano e vão passar a servir a Deus de verdade. E o inimigo, ele não quer que as pessoas façam isso, porque ele quer que elas se percam, para aí estar no lago do fogo ali, junto com ele, porque ele não quer ir só, e ele sabe que o destino dele é esse. Então, as pessoas hoje em dia se faz verdadeiro, como a mentira como se fosse verdade. Hoje, para eles aí, ó, nesse costume pagão, é São Sebastião, hoje a gente não trabalha. Meu Deus, quanta falta de sabedoria da palavra de Deus, porque as pessoas não querem buscar na palavra de Deus. As pessoas querem ser enganadas, viver uma vida falsa, mentirosa, buscando um Deus que para ela não existe. Porque Deus é Deus, e o único que se pode se chegar a Deus, que pode nos levar a Deus, é Jesus, o único que pagou o preço. Se fosse para uns levar a Deus, outro para levar a Deus, Jesus não tinha pagado o preço, não. Então, na mente das pessoas, é só teoria. Mas quando conhece a verdade vos liberta de todas essas coisas. Assim como me libertou a muitos que estão aí, que buscam a face de Deus de verdade. Então, tem pessoas assim que dizem assim, olha fulano, tu já viste? Aí, engraçado, tem pessoas que eles nem lê a Bíblia Sagrada, não entendem nem o que é Deus, porque conhecer a Deus é pela palavra, é você seguir o que está escrito. E quando vê um dos meus vídeos, sai gritando, correndo que nem louco. Fulano, tu viste o que foi que ela postou? Fulano, tu viste o que foi que ela estava dizendo? E por que não vai para buscar na palavra de Deus para ser sábia? Porque alguém só é sábio, inteligente, com Deus. E eu aprendi com Deus, não foi homem que me ensinou. Aí muitos dizem, mas é porque ela só vive na igreja de crente. Mas antes de eu ir buscar a Deus num templo para o adorar, aonde lá não tem imagem de escultura, que Deus condena isso e a prática religiosa ensina isso às pessoas, e são muitas que estão morrendo sem aceitar Jesus,
São muitos que já morreram e naquele dia do julgamento, eles confiando nessa tradição deles, acham que vai salvar eles do fogo do castigo? Não vai, porque o único que pode livrar é Jesus e eles não se pegaram a Jesus. Entenda uma coisa, as pessoas têm que entender uma coisa, que Jesus é tudo, ele é pleno, o poder foi dado para ele. Não existe outro que possa defender, que possa curar, que possa libertar, só Jesus, e ponto final. E o diabo já entrou em muitas mentes, principalmente daquelas pessoas que não têm leitura. São as pessoas que, se a gente for falar com elas, ela quer bater de frente com a gente, dizer, tu não acredita, os crentes não acreditam em Maria, os crentes não acreditam não sei quem. A gente deixou de acreditar. Porque Jesus revelou para a gente a verdade do nosso coração. A gente estava seguindo uma mentira, um engano. Primeiro, Maria não ressuscitou. Maria está morta, esperando o julgamento do Senhor Jesus quando ele vir julgar os vivos e os mortos. Maria apenas foi uma santa mulher. Ela foi separada, diferente das outras mulheres. E Deus lá viu que ela era diferente, então ela foi escolhida. Mas ela nunca fez milagre e ela morreu e ela está esperando quando o Senhor Jesus, o Filho dela, voltar para julgar aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. O julgamento, a sentença, quem sobe e quem fica. Então, o único, a palavra diz que o único que reviveu dos mortos foi Jesus, o único que os discípulos viu ele subir ao céu. Então, quem está nas alturas é maior do que aqueles que estão cá embaixo, na terra. Então, Jesus, ele é maior, ele é tudo. Então, as pessoas estão acostumadas com coisas mentirosas, gente. E quando a gente tem essa verdade dentro da gente, a gente não aceita mais, porque o Espírito Santo da verdade já nos convenceu, já está dentro de nós. A gente tem que reprovar essas obras malditas, porque se a gente for de acordo, a gente está assinando o decreto para essas pessoas para o inferno. Porque elas não seguem Deus. Lá, depois da morte, não tem religião nenhuma. Não serve você dizer eu sou católico, eu sou muçulmano, eu vivo no candomblé, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Não existe isso. Depois da morte não vale nada. O que vale é o que a gente aprendeu com a palavra de Deus, se a gente viveu. Não adianta você dizer eu sou evangélico, mas você vive a palavra? Você vive a palavra? Ou você é uma pessoa que tem ódio, que tem mágoa, que não perdoa? Ou você é uma pessoa que vive na imoralidade? Ou você é uma pessoa que não se arrepende daquilo que você faz de errado e você não tem um arrependimento? Não adianta. Não é termo e meio termo. A vida espiritual, ela é bem séria, muito mais do que as pessoas possam imaginar. E Jesus está voltando. E essas pessoas aí, ó, estão fazendo da mentira como se fosse verdade, cultuando um nome que não existe, que não é santo, e ainda tem família que coloca o nome dos filhos dessa entidade, porque tudo isso que é mentira é uma entidade maligna, vem da mentira, vem do mal, pensando que meu filho tem um nome de santo, minha filha tem um nome de santa, meu Deus, e nem sabe que santo para Deus é todos aqueles que se separam dessas coisas aí, da mentira, da imoralidade, da falsidade, do engano. São pessoas que vivem dentro da igreja, mas tem um rancor no coração, que só vive falando mal dos outros. Para essas pessoas, ninguém presta, ninguém vale nada. A casa dessas pessoas é uma casa de quê? De deixar a Satanás habitar, porque ali não tem o amor de Deus na vida daquelas pessoas. Segue o engano. Quando morre uma pessoa, ela vai encomendar o corpo não sei a quem. É tanta Ave Maria, é tanta Santa Maria, de nada disso aproveita, de nada disso serve. E tem pessoas que dizem assim,
Quem quiser escolher Jesus, escolha. Como? Se nem a pessoa ela não fez a escolha de Jesus na sua vida. Jesus é Jesus, Maria é Maria, João é João. Não pode servir a dois senhores, porque um há de amar e o outro há de aborrecer, diz a palavra de Deus. E Jesus, ele é o único que a gente deve seguir. Então, minha gente, hoje eles estão fazendo isso aí. É missa, que Deus não deixou essa palavra de ninguém fazer missa. Deixou o quê? A palavra dele, para cultuar a palavra dele ali, para sair as vidas restauradas. Vida mudada pela palavra, ensinando o que Deus está dizendo. Deus fala pela palavra. E as pessoas estão se enganando. Está chegando o tempo do anticristo. Jesus está já voltando para buscar a sua igreja. E são muitos que acham que vai subir com ele. E não vai. E não vai. Porque Jesus, ele diz que a gente temos que se esforçar para entrar no reino dos céus. Tem que ser pela porta estreita. E vocês sabem, religiosidade não vale de nada. Sabe por quê? A gente vê na cara aí. Morre-se um bandido, ele era religioso. Homossexual é religioso. Por quê? Porque eles não vê o temor de Deus dentro daquela religião. Ali, eles aceitam tudo. É um Deus para ele que estão mostrando que aceita tudo. Que Jesus já pagou o preço e não precisa ninguém fazer nada mais. E não é assim. Jesus, ele deixou na palavra dele, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Tem que ter conserto, tem que ter santificação. E eu vejo um monte de pessoas evangélicas aí. Só tem o nome de evangélica, estão apenas numa religião que não vai valer a pena. Porque não segue a verdade do Senhor Jesus. Eles, a vida deles, diferente na casa deles, o modo é diferente da igreja. Santo para eles só está ali dentro daquela igreja. Ah, meu Deus, não vai adiantar de nada para essas pessoas. Quantos vão viver e quantos vão se decepcionar quando Jesus voltar? Porque vai ficar. Ó. Vai. Então, gente, é muito sério isso aí. É muito sério isso aí. Se as pessoas, muitas pessoas que vê minhas postagens, eu não estou falando para vocês desse canal sobre essas coisas todas que eu estou falando com alguém que é seguidor meu. Não, porque eu sei que vocês estão nesse canal porque vocês concordam comigo, concordam com a palavra de Deus. Que religião nenhuma vem de Deus. Então, as pessoas estão tão enganadas que elas querem fazer daquele dia como se fosse santo, sem ser. Se a palavra de Deus adverte que os dias são maus, será que essas pessoas não entendem? Não adianta arrumar um nome como se fosse guardar aquele lugar, aquela cidade. Se não for Deus, não adianta nada. A palavra de Deus diz que é em vão vigiar a sentinela se Deus ele não guardar o seu povo. Se as pessoas se voltassem para Deus de verdade, para servir a ele através do Filho dele, Jesus, não estaria esse caos que o mundo se encontra hoje. Mas hoje em dia a gente está vendo, gente, que mundo cão. As crianças estão sendo usadas para rituais macabros. E é o quê? Uma religião que eles acreditam. Religião malditas, que não leva ninguém a Deus, só faz se afastar. Estão levando as pessoas para o inferno. Se elas morrerem dessa forma, elas não vão se salvarem, porque elas não viveu a vida delas em Cristo Jesus. E é verdade. Se eu sou uma, como eles dizem aí, pessoas mesmo da minha família ficam falando mal de mim e pensa que eu não sei, pensa que eu não fico sabendo. Quando eu falo a verdade aqui, já começa a maquinar, fala mal de mim.
como se eu fosse uma louca e uma doida, mas eles não viram o que eu vi. Eles não foram representados a eles o que foi representado a mim um dia. E é verdade. Esse Deus desconhecido que os crentes falam, ele é o nosso Deus verdadeiro. E religião nenhuma de vocês vão servir para nada o que vocês fazem. Nem missa, nem novena, nem encomendar corpo de morto, porque isso não existe. Mas ontem vocês estão trazendo para vocês maldição para a vida de vocês. Vocês vão ficar assombrados. O espírito do mal se aloja na vida de vocês, na vida daqueles que quando morre uma pessoa se ajunta aquele monte de gente rezando, orando ali, aquelas entidades como se Deus fosse o quê? Se agradar disso, porque o Deus de vocês é morto. E Deus, ele não é Deus de morto, ele é Deus de vivo. Assim Jesus falou. E assim foi apresentado a todos nós que somos escolhidos verdadeiros de Deus. Eu, quando me converti, eu vi o fogo e o poder de Deus dentro do meu coração. E muitas das coisas eu deixei de fazer. E muitas coisas Deus, ele me mostrou. Coisas que pessoas relatam aí, que foram no inferno, que teve experiência com isso. E muitos ficam zombando. Não zombe não, porque você não sabe nada da vida espiritual. Isso é verdadeiro e é verídico. Não queira ser atormentado, você colocar sua cabeça no travesseiro e você não poder fechar os olhos para dormir. Porque assim como o reino de Deus está dentro de nós, o reino do diabo também pode passar a ser com aquelas vidas que não querem saber de Deus. E ali é sofrimento, e ali você entende que o inferno existe de verdade. Quando eu puder, eu vou passar mais informação aqui no vídeo a respeito disso. Mas eu digo para você, se você quer ter um encontro verdadeiro com o nosso Deus, com o Deus que fez todas as coisas, o nosso fôlego de vida, se afaste dessas coisas que vocês vivem dando a vida de vocês. Por mentiras, vocês estão servindo a Satanás e não a Deus. E não adianta vir com comentários errados não, porque esse vídeo não vai só passar aqui, nesse canal, que é sobre o que? Religião não é de Deus. Eu vou colocar em outros canais. Em outros canais, em outras plataformas que eu faço parte. E não venha com conversinha, porque eu já vi aí em muitos vídeos, quando eu falo a verdade sobre a palavra de Deus, pessoas que não têm nada a ver com Deus, pessoas que não têm o conhecimento de Deus, pessoas que ficam confiando no que o homem está ensinando, mas não vai buscar na palavra de Deus e quer ser alguém como se fosse o mais inteligente, a mais inteligente, e fica falando mal de mim. Dizendo que eu tenho que me curar, que isso tem cura, que vê ódio nos meus lábios quando falo sobre isso, não. Jesus, ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus, ele veio falar a verdade de Deus, e assim é os enviados dele. Se chamar Beelzebu com Jesus, quanto mais os domésticos, que somos nós que pregamos a palavra de verdade para vocês mesmos se salvarem. Se os crentes, se eles não viverem o padrão da palavra de Deus, eles vão perder a salvação. Imagine os que não são de Deus, os que estão vivendo uma religião falsa que não são de Deus. Como se fosse verdade. Jesus, ele disse que Deus, ele procura os seus verdadeiros adoradores, que adora ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é com a vida. Olha aí o que essas pessoas estão fazendo da vida deles, uma maldição. Colocando um dia santo que não tem isso na palavra de Deus, é santo só na cabeça deles. Um dia de São Sebastião, que não existe Santo Sebastião, só na cabeça deles. Na cabeça desses aí, que tem o espírito do anticristo. O espírito da mentira que Paulo falou que já existe no mundo. São o espírito do engano, que não leva a sério o sacrifício de Jesus na vida para servir a ele como único e verdadeiro, como ele manda.
Então eu estou fazendo mal para mim? Não. Eles estão fazendo mal para eles mesmos, porque eles não querem nada com a vida eterna, eles acham que é mentira. O diabo já cegou a mente deles. Olha, isso é mentira, isso não existe não, morreu, acabou. Acabou? Mas muitos vão querer naquele dia que o Senhor Jesus voltar, que Ele está já voltando, só Deus sabe o dia, nem os anjos, nem Jesus sabe o dia, nem a hora que Ele vai voltar, que Ele mesmo falou. Mas os sinais mostram os sinais da sua volta, então muitos vão ser surpreendidos nesse dia. E Jesus disse que não é Ele que vai condenar ninguém não, é a palavra dEle. Porque não acreditaram na palavra dEle para o servir, para colocar em prática. Colocar em prática o que o homem ensinou, que é mentiroso e que nunca vai se fazer verdade. Então, meus amados, hoje foi esse vídeo falando sobre religiosidade nenhuma leva ninguém a Deus, só faz se afastar. Porque o único evangelho verdadeiro é aqueles que seguem Jesus, o Filho de Deus. Pai do Senhor Jesus, Shalom, Donai. Quem quiser, participe, comente, compartilhe e clique no sininho, se inscreva para que esse vídeo se chegue a mais pessoas. E a vocês que são meus seguidores amados, meu muito obrigada. Paz do Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, Maranata.